Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Jeremias 16:1, que diz: então veio a mim a palavra do Senhor: não tomarás para ti mulher, nem terá filhos nem filhas neste lugar, pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem na terra. Amém, Jesus? Amém. Crê nesta palavra? Você já vai entender por que eu li esse texto. Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Pelo amor de Deus, eu não estou lendo aqui esse texto para entrar com controle de natalidade aqui, nem implantar celibato, que é uma das piores idiotices que o catolicismo inventou. Por mais que se trate de um celibato, essa é a realidade da vida do profeta. Mas o pastor, eu quero começar hoje aqui falando sobre estilo de vida. E a igreja tem um. E eu me refiro àquela que tenta ser fiel. Será que nós temos autonomia para determinar aquilo que nós devemos ser, a nível de personalidade, a nível de escolhas, a nível de comportamento? Quem entregou sua vida para Jesus sabe que nós não temos essa determinação. Amém ou não? Amém. Nós não temos essa autoridade. O Evangelho define que a igreja ela é um corpo, o corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça desse corpo. Isso já deixa claro que tudo que acontece dentro de uma igreja que envolve seus membros, tudo que acontece deve ser dirigido por Ele. Então, mais do que claro, uma pessoa que entrega a vida para Cristo, ela perde completamente a autoridade sobre si mesma e passa a estar exatamente exposta a viver situações da qual ela não escolheu, não sonhou, não definiu para si mesma, mas que agrada ao Senhor, e está disposta a se sacrificar por isso. Nisso tudo que eu estou dizendo aqui, constrangimentos que nós vamos ter que passar, isso é óbvio, não vamos ser poupados de nenhum deles. Mas deve ser glorioso para um crente fiel poder saber que os seus sentidos, a sua vida, o seu comportamento são guiados pelo Senhor. É um vínculo que nós temos com Ele, que se chama comunhão, aonde Ele pode exatamente provar sobre nós a sua autoridade. E a autoridade dele é medida exatamente naquilo que você anda fazendo por aí. Então nós não temos nenhuma autonomia para escolhermos aqui o nosso estilo de vida. Talvez nossa profissão, só. Há 22 anos eu me converti, mais de 22 anos eu me converti lá atrás. E de lá para cá eu não consegui definir para mim o que eu quero fazer na minha vida. Porque sempre o Senhor se põe à frente disso tudo, para que Ele prevaleça. Isso é normal na experiência da fé. E eu quero começar pela questão de que alguns pensadores definem que o celibato e a solidão que Jeremias sofreu na sua vida profética, tudo isso foi puramente um presságio, uma forma de que a sua vida estivesse para representar situações futuras da qual Deus ia cumprir sobre Judá e toda Israel. É lícito nós pensarmos isso? Que todas as escolhas que esse homem fez antecipam um destino para uma nação, para a igreja, para um povo.
Eu não posso admitir uma coisa dessa porque ele estaria pagando pelo pecado dos outros. Eu não cumpro o ministério baseado em sacrifício, né? Uma espécie de rito sacrificial na minha vida. Eu cumpro o ministério por amor, não por sacrifício, não por religiosidade, não por para alimentar uma satisfação, um desejo puramente ditador desse Deus a qual sirvo. Não há injustiça na verdade de Deus. Não há. Então, se alguma coisa me acontecer, se alguma coisa Deus me pedir, tem um propósito nisso, mas não é representar um capricho dele. Não seria nem para o caso deste homem aqui. Como eles também definem que foi para Oséias, para Ezequiel, que o estilo de vida desses profetas, deveria fazer parte da mensagem que eles iam comunicar. Isso é inadmissível. Porque no Evangelho nós entendemos que toda renúncia que o crente fiel ele faz para ter comunhão com Deus. Ele faz para manter a sua alma incontaminável, mediante as coisas que Deus condena. Ele tem propósito para fazer essas escolhas. O estilo de vida da qual ele agora tenta se apropriar a nível da vontade de Deus, ele não faz tudo aquilo ali por caprichos, nem dele nem da parte de Deus, mas porque são necessários para se salvar. São necessários para se salvar. Eu posso dizer aos amados irmãos que muita coisa que eu vivi na minha fé com o Senhor Jesus reflete coisas que esse homem também viveu. E quem aqui que é fiel também não pode dizer alguma coisa que você pode ter lido na Bíblia também. Porque nós estamos na mesma caminhada. É o que nos torna igual um com o outro, iguais. O fato de que nós, para ganharmos Cristo e a salvação da nossa vida, nós precisamos nos sujeitar a essa renúncia, para que a vontade de Deus se cumpra e os benefícios da salvação cheguem até a nós. E Jeremias não é diferente. Nenhum dos profetas que com ele conviveu as realidades da decadência de Israel e de Judá. Tudo que eles viveram a nível de comportamento, de pensamento, de escolhas, não foi para levantar uma escola profética, um ministério específico da época, mas porque eles também estavam buscando o que nós estamos buscando aqui nessa noite, a salvação. Amém, Jesus? Amém. Não isso, de que o meu estilo de vida agora eu estou adotando, porque a palavra que eu vou pregar, eu preciso ter qualificações. Isso é idiota, é insano. Por favor, se você tiver esse pensamento, tira isso do teu coração. É nossa obrigação agradarmos a Deus. É nosso dever diante do que Ele ofertou por nós, agradarmos Ele agora, independentemente do ministério que nós vamos ter, do que nós vamos fazer para Ele. Nós estamos aqui numa caminhada de salvação. E por isso o estilo de vida que o Evangelho prega é bom para você, é útil. Você não faz para ser santo, você faz para se salvar. Você não faz para pregar a palavra, você faz para se salvar. Você não faz para caprichos religiosos, você faz para que o Senhor se mantenha dentro de você. Amém ou não? Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus aí então. Pastor, eu vou dar versículos do Novo Testamento para você não falar que eu estou pregando o Antigo, tá? Mas se vocês abrirem Jeremias capítulo 5, verso 1, só ler o versículo 1 para o pastor, por favor. Vamos começar a falar aqui do estilo de vida desse homem, baseado nessa ideia, nesse propósito, da renúncia de certos direitos e liberdades, que visam ganhar a sua alma, que visam livrar a sua alma também de contaminações, de perversidades que estão nesse mundo. E Jeremias, ele estava exposto a tudo que estamos aqui agora. Então leia Jeremias capítulo 5, verso 1, em voz alta, por favor, em nome de Jesus.
Amém. Então, como eu dizia a você, nada do que esse homem viveu a nível pessoal, ele viveu porque ele queria viver. Ele viveu porque era necessário. E nada do que Deus pediu a ele, como eu já citei aqui, e o celibato foi uma desses pedidos, foi porque Deus estava implementando ali a este homem uma penitência para fazer ele ser um santo. Havia uma razão ali, dele se manter incontaminável, dele se manter separado diante dessa realidade. Ele convivia numa sociedade cujo a imoralidade já era culto, já era religião, de tão forte que estava. E notem que ele sente falta do quê? De um justo. E diz que se houvesse um, Deus se compadeceria, mas não tinha. Então ele estava num mundo tão sujo, tão perverso quanto nós estamos agora. E Deus o orientava para se salvar disso. E também pregar, anunciar uma palavra consistente, verdadeira do seu trono àqueles que estavam enganados. Daí tem o propósito do ministério, de um homem que adequava a sua vida para o Deus que servia, por uma questão de salvação própria, individual, e por consequência disso, poderia também exercer o seu ministério. Mas o fato é que a corrupção moral, ela também era seguida de perdas de temor com Deus e perda de reverência à sua lei. A sociedade estava completamente perdida, desorientada, mal educada, pervertida, a nível também de conceito religioso. Segundo a história, a devassidão, a desonestidade eram tão comuns entre as pessoas que até os sacerdotes e profetas, lá no capítulo 5, versículo 30 e 31, ao invés deles combaterem o pecado, ao invés de eles combaterem a imoralidade, eles contribuíam para a sua propagação, contribuíam para que a perversidade e a imoralidade fossem aceitas pelo povo. Lê o texto, Jeremias capítulo 15, verso 30 e verso 31. Pode ler em voz alta, Jeremias 15, 30, 31. 5, me perdoe, 5, 30, 31. Amém? Sabe qual é a ironia? Que a corrupção, ela não estava só na sociedade. A corrupção estava dentro do povo de Deus. Ela também trazia um sentido religioso, não só social. É o que nós estamos vendo aqui hoje. Você entra dentro da igreja para encontrar alguma coisa que corresponda à vontade e o caráter de Deus, de tudo aquilo que a Bíblia rege, e você percebe que parece que as coisas estão piores mais aqui dentro. Eu não preciso pregar sobre isso, porque eu sei que sou uma pessoa inteligente e está vendo tudo o que está acontecendo. Mas a situação desse homem era uma situação muito difícil, porque a imoralidade já tinha tomado tudo. Por isso que o comportamento desse homem passa a ser inflexível, ele passa a ser radical nas suas atitudes, porque Deus queria que ele fosse, que ele reagisse de acordo com a situação da qual ele se sentia ameaçado. É como nós hoje. Nós nos sentimos ameaçados pelo que está acontecendo nesse mundo agora, quando não muitos tentados também. E há certas medidas e critérios que devem ser feitas dentro da igreja, a nível de crente fiel, que ele precisa realmente agir logo para não ser tomado por tudo isso, porque já havia a visão, era clara ali que já a iniquidade e a imoralidade já havia tomado todos os alicerces da sociedade, inclusive a religião. E a religião que eu me refiro é o povo de Israel. Então Jeremias, ele adota dentro de si e no seu ministério uma atitude radical, um estilo de vida radical, que passou a ser incompreensível até mesmo para aqueles que poderiam ter esclarecimento de fé. Ele passa a ser notado pelas pessoas de uma forma como se ele fosse um escândalo humano, diremos assim,
porque as coisas que ele opinava, falava, pensava, agia como todos os profetas lá, não estava de acordo com as transformações que Israel e o mundo estava vivendo naquele momento. Obrigatoriamente ele se via completamente inverso ou na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo. E não foi aceito por isso. Aí é que entra a questão. A questão de que aquilo que aconteceu com ele, de Deus chegar a ele e dizer a ele: olha, eu quero que você adote esse princípio na tua vida de se separar de tudo isso que está acontecendo a nível de imoralidades, até mesmo com aqueles que se dizem o meu povo, porque eu quero que você se mantenha incontaminável disso tudo que está acontecendo nesse mundo. E a princípio, o que Deus queria do homem, Jeremias, é uma aproximação. E essa aproximação não viria sem um contraste de vida, sem uma responsabilidade severa com a lei de Deus e com a vontade dele. Não é aquela coisa que você entra dentro da igreja, senta e já recebe a comunhão. É uma vida, é uma disposição, é uma dedicação constante para que isso aconteça. Para Jeremias, a comunhão com Deus estava na vida dele, na sua renúncia, não na igreja da qual ele era acolhido, como muitos estão pensando aí agora. Se sentem protegidos porque estão dentro de 4 paredes que uma placa lá fora se diz cristã. O conceito da comunhão, da vida com Deus, da sua consagração, se devia ao fato daquilo que ele se entregava para ser, definia que queria ser a nível da vontade de Deus. Sabe, amados irmãos, a imoralidade, aonde ela estiver, seja qual campo, qual situação, qual terreno que você conviva, ela está ali para minar tua comunhão com Deus. E sinceramente, isso no Evangelho não mudou. A preocupação de Deus, por intermédio do seu Filho com a igreja atual, continua sendo a mesma. É o contraste que define o tamanho da comunhão de Deus com esse lugar aqui, com as pessoas que congregam aqui. É o quanto você se tornou diferente, ao ponto de ser radical talvez, extremo, talvez a opinião pública. É baseado nisso, na tua dedicação, na tua entrega, na tua desenvoltura, inclinação de fazer a vontade de Deus, que nós poderemos até aqui dizer que você realmente foi ganho por Cristo. E aí é onde entra a falha de muitos em relação à fé. Eles não estão dispostos a se sacrificar, por mais que eu não quero usar essa palavra, não estão dispostos a se doar pelos propósitos de Deus, a nível de estabelecer com ele uma comunhão que tenha uma essência no sentido de que nós não estamos misturados ou cúmplices de tudo aquilo que está acontecendo ali fora agora. Fomos arrancados de lá, fomos tirados de lá pelo poder de Cristo, e é inadmissível que a única coisa que nos diferencia do mundo em que nós vivemos sejam essas paredes aqui. Porque aquilo que nós vivemos, que nós pensamos, que nós definimos ser, o nosso caráter, a nossa natureza espiritual, é que vai dizer se Deus está na nossa vida ou não. Entende por quê? O estilo de vida entrou aqui na vida desse homem, como tantos outros também, porque era necessário diante do mundo em que ele estava. Ele utilizar esses métodos severos aqui na opinião, que está lá sendo dito pela opinião dos homens lá fora, porque era o preço que Deus queria que ele pagasse, era a parte que Deus havia pedido para ele. E se isso não te agrada, se isso não te realiza, eu lhe pergunto aqui nessa noite, qual outro caminho ou qual outra via que Deus vai usar para estar mais próximo de você? Se Ele não vê em você, nem em mim, alguma diferença daquilo que está lá fora, ou algum sentimento, alguma comoção, alguma vontade de que isso mude, de que isso aconteça na tua vida, transformação. Se não há isso dentro de nós, eu te pergunto, o que nos liga com Cristo? Né? O que nos liga com Jesus?
Se nós não estamos querendo ser aqui nessa terra, obra feita pelas suas mãos, educados pela sua palavra, orientados pela sua verdade, ao ponto dos homens lá entenderem que tudo isso é radicalismo, e na verdade não é. Estamos agindo de acordo com o mundo em que nós vivemos. Essa é a tese. Não somos religiosos, mas se devemos ser radicais, enérgicos em certas disciplinas, não é porque temos um Deus severo que se alegra de ver os seus filhos sofrer, mas porque nós precisamos nos manter incontaminados de tudo isso que está lá fora agora. Será que você tem esse desejo dentro do teu coração? Há prazer na tua alma e no teu coração de ouvir Deus falar isso a você? De que você deve tomar medidas certas, corretas, íntegras, justas com a tua santificação? E mediante ao mundo que você vive hoje, ser diferente do que tudo que está lá fora agora? Algo que se aproxime dele, que tenha o rosto dele, a essência dele, a cara dele, o jeito dele. E não uma mera formalidade. Isso, na verdade, para mim, tira qualquer prestígio. O estilo de vida que Cristo adotou para a igreja neste mundo não traz prestígio perante os homens. Nunca seremos compreendidos e entendidos por Ele. Nunca seremos aceitos se formos obedecer a risco que Jesus pediu. E não seria certo hoje aqui nesse culto, por exemplo, diante de todo esse tempo que você congrega dentro da igreja, você saber a qual Senhor você ama e a qual Senhor você serve? E ter uma identidade definida daquilo que você quer ser, pelo amor de Deus. Porque as duas coisas você não vai ser. Nós não estamos vivendo presságios aqui. Não estamos representando a ideologia de um Deus, pelo amor do meu Senhor. Não estamos aqui satisfazendo o seu ego, o seu orgulho de ser Deus na nossa desgraça, no nosso sofrimento. Deus sempre procurou uma nação piedosa, uma nação que se santificasse, um povo que o servisse. Ele sempre sonhou com uma igreja dele, e por isso enviou seu Filho na terra para instituí-la. Então, se nós temos regras, se nós temos normas para viver na fé, não se trata de obrigações que nós estamos vivendo aqui agora, para querer dizer que nós somos mais santos ou temos Deus por causa disso. Porque a exigência é essa: quem crê nele seja puro e santo como ele é. Você não gosta disso? Então vai ter que aprender. A renúncia de certas liberdades e direitos que nós tínhamos como ímpio, como gente que vive nas trevas, foram confiscadas por Cristo aqui, para que Ele seja engrandecido em nós. E por intermédio dessa grandeza, Ele faça esse povo ser luz nas trevas e sal na terra, gente que contrasta, gente que é a diferença, gente que traz aos homens a essência, o testemunho desse Jesus que professa. Pensa nisso, amado irmão. Mas lá em João 17, verso 15 ao verso 19, como eu disse a você que é da texto do Evangelho, para você não dizer que eu estou querendo abordar a vida de Jeremias como sendo a minha religião, pelo amor de Deus, mas definindo que o que Deus estabeleceu a ele, a nível de santificação e de critérios de santificação, nós também estamos sujeitos. Eu já vou falar já do celibato já. Lá em João 17, verso 15, verso 19, lê o texto bem alto para o pastor, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Está mais claro para você agora? Amém, Jesus? O que Jesus estava definindo aí por intermédio da sua intercessão ao Pai? De que os discípulos que Deus havia confiado a Ele fossem santificados para viver nesse mundo. Quer mais radical do que isso? Que a verdade de Deus venha para nós como termo de santificação? Meu amado irmão, essa roupa tem que ser ajustada na tua vida. É um revestimento que não pode ficar de forma nenhuma desajustável. Tem que cair perfeitamente na nossa vida. Não se trata de uma opção. Se trata de um caminho que deve ser criado exatamente para se estabelecer com Deus um propósito de salvação da qual todos aqui ganhem vida eterna na sua alma. Então por isso, Pai, santifica-os na tua verdade. Eu não posso tirá-los do mundo agora. Por isso, cuida deles para que eles sejam santos. Para que eles tenham procedimentos diferenciados, procedimentos que contrastem aquilo que o mundo vive. É uma separação de gênero. Por mais que nós sejamos natureza, tem que ser diferente. O estilo de vida daqueles que estão aqui com aqueles que estão lá fora. E diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, com certeza, as opções, as escolhas corretas que um crente deve fazer para servir a Deus, todas elas já estão preparadas para serem vividas por intermédio daquilo que está escrito. E o nosso desafio maior aqui agora é trabalhar nisso, para que estas ordenanças sejam implementadas. Aí é que entra a questão. Não há nada de radical aquilo que ele está pedindo, ele só quer diferenciar. Mas a questão da solidão e do celibato, de outras coisas que Jeremias teve que viver a nível de conduta, Deus não queria que chegasse a esse ponto, mas ele foi obrigado a estabelecer esse ponto. Ele foi obrigado a tomar essa cautela, ter essa preocupação, porque a nível de celibato, ou então de ser proibido de se casar, se devia ao fato de que não tinha mulher para ele se casar, que suportasse, que aguentasse, que tolerasse aquilo que esse homem ia fazer para Deus. E qual diferença existe do que esse homem teve que enfrentar com aquilo que nós estamos enfrentando aqui hoje? Uma sugestão para você aí. Se você realmente definir que aquela pessoa que você vai viver o resto da tua vida, da qual você vai se casar pela primeira vez, tá? Aquela pessoa é a mais certa, a mais correta para você ter uma vida cristã também, isso é uma escolha tua. Mas se você errar, se você falhar na tua escolha, por essa pessoa realmente não estar compatível à fé que Deus te pede para se salvar, ou então te acompanhar nessa trajetória, se ficar claro que ela está incompatível, é mais do que óbvio que ela vai te desfavorecer, que ela vai te impedir. Não há nada demais daquilo que Deus pediu para Jeremias. Porque o que Deus havia pedido para ele era uma cautela no critério exatamente de que ele não fosse prejudicado na sua vocação, no seu ministério, no seu propósito de salvação. E por isso ele estava abrindo a mão, talvez, dessa realização de ter uma esposa da qual ele pudesse desfrutar. E naquele momento, para ele, o mais importante era a comunhão de Deus. Mas dizendo assim, não torne esse homem uma coisa estranha para os nossos dias hoje. Para os nossos dias, para os dias atuais, me perdoem. Não seria ele uma coisa inconveniente, desproporcional, louca, escandalosa? Sabemos que alguém aqui abriu mão do direito, da liberdade de ter uma esposa, um esposo, porque ele quer se prevenir de ser prejudicado na sua caminhada de fé. É óbvio que ele não vai ser aceito. Não vai ser aceito até dentro da igreja. Paulo, porque deu alguns conselhos lá, baseados nisso que eu estou pregando aqui, de castidade, ele foi taxado por muitos pensadores como homossexual,
quando ele entra no mérito de que aquele que é casado cuida das coisas do casamento e aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor. É óbvio isso. E que se todos ali que tivessem ali, jovens principalmente, que tivessem força para ficar só, que ficassem só, que era melhor. Ele não está querendo, na verdade, prejudicar ninguém e impedir a felicidade de ninguém. Ele só está querendo dizer o seguinte: se você definiu que o teu propósito em vida é servir a Deus, você tem que se preocupar com as tuas escolhas. Porque se elas forem erradas, desproporcionais, aí está o caso sentimental, você vai ser prejudicado na coisa mais importante. E amanhã, essa pessoa que você talvez trouxe para se unir a você nessa caminhada é aquela que vai te tirar dela. Então vamos lá, celibato aqui a nível de canonização. Mas um critério que eu acho que a igreja hoje deveria se preocupar, principalmente os jovens que estão aqui. Deus não tem culpa que não tem gente para casar. Deus não tem culpa que a sociedade está tão suja. Agora não justifica o fato de você ter a liberdade para poder fazer a sua escolha, porque Deus te deu, de você fechar os olhos para a realidade e não pensar e orar a respeito disso. Porque só o fato dos solteiros aqui pensarem de que vão ser constrangidos pelos casados, assim casaram, então vai ser visto como um estranho por não se casar, eles ficam preocupados com isso. De repente nem é pelo fato da necessidade sexual, é só o fato dele não estar adequado ao padrão que os homens impõem, e se sentem constrangidos. Eu já cansei de orientar meninas que se sentiam constrangidas porque eram virgens. Meu santo Deus, agora mudou. A moda agora é não ter vergonha na cara, é fazer sexo, para ter experiência, para quando entrar na cama com o marido saber tudo para fazer com ele. Que papagaio que é esse? E pior de tudo, se entra na escola, se entra no trabalho, aquelas que perderam a virgindade precocemente, ficam constrangendo e fazendo bullying com aquela que é. Para que ela entre também na escolinha das prostituídas. Eu não estou falando besteira aqui para você, filhão. A igreja hoje, ela se focou no propósito de casar. Mas esse ministério aqui se focava no propósito de criar a Deus crentes verdadeiros, que estão dispostos a perderem liberdades, perderem autonomia para ganhar comunhão com Deus. E tudo isso se deve ao fato de coisas que o mundo, na verdade, gerou, coisas que o mundo se porcionou e que obrigatoriamente nós temos que nos preparar a nível de critérios para não sermos contaminados com isso. Deus não está querendo privar ninguém de viver, mas se você for privado de alguma coisa que este mundo poderia te produzir, a nível de felicidades, não é porque Deus é carrasco, é porque o pecado está forte demais, amado. E não tem justo lá fora. Então se você está nervoso, fica nervoso com o diabo, porque Deus não está querendo te privar de felicidade, de realização, não. Mas Ele te deu lei para viver, te deu lei para ter comunhão com Ele. Agora você tem que saber a quem que você está disposto a servir. Se é a tua carne, se é teu eu, ou se é Cristo. Daí nós vamos entender realmente, na verdade, quem vai prevalecer nesse sentido aí. Quem vai ser superior a essa ordem aí, se é o mundo ou Cristo. Você quer ver Deus irado, triste, magoado? É as pessoas quererem transferir a Ele essa responsabilidade de um Deus privativo. Deus não está privando nada de ninguém, não. Toda coisa boa que Ele criou, Ele deu ao homem para desfrutar, inclusive sexo e matrimônio. Mas Ele não tem culpa que ele é gay, Ele não tem culpa que o outro é pervertido, Ele não tem culpa que o outro quer fazer sexo que nem animal. Ele não tem culpa desse mundo aí. Não foi Ele que criou Sodoma e Gomorra. Bota isso na tua cabeça.
Puxa, mas eu queria ter mais liberdade. Eu vou fazer o quê? Eu queria ter mais amizades. Eu vou fazer o quê? Eu queria ir em outros lugares que eu não posso ir, mas eu vou fazer o quê? A privação se deve ao fato do mundo em que você está, não do Deus que você serve. Porque os propósitos que você quer com Ele agora não podem ser misturados com aquilo que está acontecendo lá fora, filhão. Acho bom você abrir teu olho aí e transferir tua indignação, tua raiva, tua frustração para quem merece. Porque se tem uma coisa que Deus, Ele se preocupa e tem prazer em produzir, é realizações na vida de uma pessoa, mas não debaixo de perversidades e imoralidades. Não debaixo dessa gandaia, dessa safadeza que está lá fora agora. E você fala de crente, né? De cristão. Tem crente assim, hoje, que seria capaz de abrir mão da sua condição sentimental para se dedicar mais ao Senhor, e por não ter opções e escolhas que caminhem com Ele nessa integridade com Deus, Ele está disposto a abrir mão, e eu me refiro ao namorinho, ao casalzinho, à escolha sentimental. Não tem crente mais, filho. Estão todos corruptos, entregues a Satanás. E pior de tudo, esse aqui preocupado em se adaptar ao mundo que ele convivia para não se contaminar com ele. E hoje é o contrário, querendo que Deus desça e aceite tudo que está acontecendo aqui nesse mundo, porque quem tem que ceder é Ele, não os homens que estão aqui. A chamada de Jeremias, sua vocação, que era anunciar a palavra de Deus, a autoridade com que ele deveria comunicá-la, a maneira como ele deveria ser, revelar sua distinção perante o verdadeiro e o falso, deveriam ser exibidas em seu estilo de vida e não só no seu discurso. Então diz Deus a ele: não tomarás mulher e não terás filhos com elas. As aspirações naturais de um jovem sendo negadas nesse exato momento, porque seu estilo de vida deveria ser a sua forma de amar a Deus e de provar o quanto ele queria servi-lo. O que passaria a ser, volto a dizer, a opinião das pessoas que o conheciam, uma loucura, um escândalo. E esse homem passaria a pagar o preço por querer a comunhão de Deus e não ter prestígio nenhum diante das pessoas pelo seu estilo de vida. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Lê o texto aí, bem alto, em voz alta. Pode ler. Amém, Jesus? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, pois quem ama o mundo e o que há no mundo, o amor de Deus não está nele. O que você está ouvindo aí? Pelo Evangelho sendo pregado, o contraste, a separação. Bom, eu tenho que ter uma vida separada com Deus, então vamos lá. Então o que você tem que se preocupar nesse exato momento é o que pode te impedir a isso. E seja como for, está disposto a pagar esse preço, que é o que na verdade as pessoas não estão querendo. Está sendo mais fácil para elas trazerem o mundo para dentro da igreja do que se sentirem separados de tudo que está lá. E eu não estou dizendo separados da vida, nem separados dos direitos e nem das liberdades. Por se caso alguém perdeu o direito aqui e a liberdade, não foi por culpa de Deus, é por culpa do pecado. Amém ou não? Amém. Toma cuidado. Deus precisa de que você o ame e quer que você seja diferente de tudo que está lá fora, a nível de estilo de vida, de escolhas, de comportamento. Mas se caso alguma coisa dentro do direito, dentro daquilo que ele criou, você também será privado, não é porque ele na verdade está querendo te
sacrificar, ver você sangrar, é porque o mundo contaminou isso também. E você tem que ter uma certa cautela, um certo critério para também não entrar no esquema. E olha só um exemplo que eu vou dar aqui para vocês: casamento. Se a igreja tivesse hoje no conceito de preservar matrimônio legítimo, a sociedade lá fora teria mais respeito por ela. Mas a igreja hoje evangélica adotou o princípio de que ela também tem direitos de ser feliz a qualquer custo. E hoje até aqueles que se dizem cristãos estão divorciados e recasados e adúlteros. Isso quer dizer o que para nós? Que muitos cederam à pressão e não se preocuparam com isso que eu estou pregando aqui. E voltando exatamente para a questão sexual, inclusive. Porque o nosso celibato hoje aqui é isso. Se eu não tenho condição de fazer, eu não faço. Se eu não tenho condição de fazer, eu não vou fazer para não comprometer a minha fé. Mas você vai ser infeliz por causa disso? Não. Você vai morrer por causa disso? Não. Se Deus disser a você, não toma mulher para se casar, nem tenha filho com elas, porque elas estão contaminadas e não vão se converter do teu lado. Como é que você faz? Se não vier uma prometida, não vier uma do céu ataviada para você poder casar, isso não existe, tá? Quando os irmãos chegam para mim e dizem assim para mim: pastor, qual a probabilidade dele não se converter? Deixa eu ver na calculadora aqui. Se eu disser para você 99,9%, você vai deixar de casar com ele? É lógico que não. Então assume o risco. E amanhã, quando você chegar aqui com um monte de problema na tua vida matrimonial, não reclama não, filhão. Tá? Porque para você era importante esse acontecimento, Deus respeitou a tua escolha, não há pecado nenhum nisso. Só que você tem que entender que você tinha direito para poder ter uma vida normal com aquela pessoa, só que era desproporcional para você. Como o mundo que ela vive também. É que nem o pastor eu casei, a Alessandra, ela era ímpia. Entendeu? E eu assumi o risco. É assim. E na nossa trajetória como casado, vai lá eu de joelho reclamar com Deus agora que não está dando certo eu e ela junto. Para você ver o que desce do céu. Raio. Vento e tempestade. Você assumiu o risco, filho. Você sabe o mundo que você vive. Vai fechar o olho agora e não vai querer ver? Ah, eu não consigo fazer a obra mais. Eu não consigo orar porque este homem não deixa. Quem mandou casar? Entendeu qual que foi a preocupação de Deus com Jeremias agora? Não foi querer fazer ele um papa, nem um padre não, filho. Vai dizer para ele exatamente: olha, o que eu tenho com você não vai dar com essa mulher aí, com esse tipo de mulher que está aí fora aí, casada com você não, filhão. Então, você vai ter que sacrificar um direito que você tem como jovem, porque ele foi chamado na infância ao seu ministério profético. Você vai ter que sacrificar seu direito de jovem para me servir. Você quer? Está disposto a se salvar por isso? E ele fez a opção. Agora o mundo não vai entender uma coisa dessa, filho. As pessoas que estão lá fora vão pensar assim: mas como um jovem se privar da liberdade de poder se realizar, desfrutar, ser feliz, viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas diferentes? Sério? Como crente você não vai poder desfrutar então. Porque você olha para o mundo em que você vive e o que você enxerga? Que ele está tudo depravado. Eu pergunto: como que há comunhão entre trevas e luz então? Como que há concórdia entre o errado e o certo? Como você consegue conviver no meio desse povo sujo, no meio desse povo ímpio, no meio desse povo imundo, fingindo que nada está acontecendo? É estranho. É que nem Rede Globo e cantor evangélico, não dá para entender o acasalamento aí, minha gente. Rede Globo, subversão cultural, televisiva e evangélico, cantor gospel, cantor bíblico. Sinceramente, não dá para entender. Porque em toda a história Deus procurou separar o que é dele e dar orientações que ameaçassem essa santidade, essa comunhão, essa união entre ele e o seu povo. E agora mudou tudo porque Deus também mudou? Porcaria nenhuma, os caras estão abrindo mão para servir ao diabo. A meta é puramente física.
A igreja caiu, se corrompeu, se vendeu pelos caprichos, pelo luxo e pelas carnalidades. Ministério não se confunde com isso. Isso é dever, o que estou pregando aqui é dever. Esse chamado aqui não é só de Jeremias não, é de todos nós. Você quer mais radical do que isso? Toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. Nossa vocação para ser crente é essa aí. É pegar a cruz, é pegar a doutrina e a palavra, é o amor por Cristo, é a renúncia por Ele. E qualquer coisa que ameace isso, eu prefiro perder o meu direito, a minha liberdade, do que ver a minha comunhão comprometida com Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Lê o texto aí. Em voz alta, cenáculo. Adúlteros e adúlteras. Quem são eles, hein? Lê aí. Tiago 4, 4. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Amém. Então não é fácil o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Não rende público. Muita gente foge de pregação assim. Tá? Quando a gente começa a entrar no mérito da responsabilidade de um crente em servir a Cristo, esvazia a igreja isso. Todo mundo sabe disso aqui. Ninguém hoje, são poucos que têm o prazer de ouvir o que ele precisa pagar, disponibilizar de si mesmo para ser um crente fiel. São poucos que estão interessados em estudar isso, se dedicar a isso, a se consagrar mesmo no que está sendo pregado hoje aqui. Mas uma coisa é certa, Deus procura o contraste, Ele procura sempre a diferença, Ele procura sempre aquele que se parece com Ele, que tem o seu pensamento, que tem a sua vontade, que sofre para estar perto dele, que sofre para poder servi-lo, e ainda está disposto a ser privado de um direito, de uma liberdade, para que isso não seja comprometido, inclusive a solidão, a falta de amizade, a falta de companheirismo, a falta de compreensão, a falta de pessoas te ajudando, estando presente nas tuas situações, porque você não tem vínculo com elas, você perdeu tudo isso depois que você fez a tua escolha ser Cristo. Isso é natural na vida de um crente. Eu sempre costumo dizer aqui, o crente não precisa o crente não precisa pedir para que o mundo saia dele. A hora que o mundo ver que ele quer ser crente, o mundo mesmo vai embora. A hora que ele começar a se dedicar a servir a Cristo, as amizades que ele tinha antes não vão querer ele. É automático. Porque as coisas não se misturam. Então Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,21 que a santificação existe para quê? Para que todos nós podemos estar prontos para Deus nos usar. A capacidade é essa. A santificação entra no plano por quê? Porque Deus quer uma aproximação, Ele quer uma comunhão, Ele quer estar dentro de nós por intermédio do Seu Filho, e ter também o prazer de poder nos destinar a tarefas e a propósitos a nível de evangelho, por causa da nossa escolha com Ele. Então eu estou profetizando aqui agora, porque é uma consequência disso, o meu estilo de vida é Cristo. O meu estilo de vida, a minha opção de vida é Jesus. É automático, se for, Ele vai te chamar para alguma tarefa, Ele vai te chamar para algum plano, Ele vai te desenvolver para algum ministério, porque você é coisa boa para Ele. É útil. Aceita a disciplina, aceita a santificação dEle. E sabe que você está disposto a abrir mão de certas coisas que você sonhou um dia ter, para não perder Ele. Que nem praia, eu não vejo problema nenhum uma pessoa ir na praia, mas ela não vai por quê? Não foi porque Deus proibiu, é porque tem umas aí que não dá mesmo. O crente não pode passar nem na banca do jornal, ele não pode nem ter uma internet veloz, porque se ela for veloz demais, sabe para onde ela vai?
E a gente fica naquele temor, naquele constrangimento, naquela aflição de sempre tomar cuidado de escolher pessoas, lugares, ambientes, para não sacrificar a nossa comunhão com Cristo. Não porque nós somos idiotas, religiosos, mas porque o mundo em que nós vivemos exige isso de nós. E nós temos que ser a diferença. E nós temos que ser a pureza desse mundo tão perverso, pois Jesus merece essa compensação. Ele sofreu por isso, Ele morreu por isso, Ele se doou por isso. Então diz em Lucas 21:34, acauteláveis para que os vossos corações não sobrecarreguem de glutonarias, de cuidados de vida, para que vocês não sejam convencionais, não sejam modernos, não sejam desenvolvidos demais para o mundo. E amanhã vos pegue no meu dia como um dia de armadilha, de surpresas. E é isso que o Senhor olha para esse mundo hoje aqui e vê. Uma igreja que nesse exato momento, ela está tão comprometida com o mundo, ela está tão entrelaçada com os fatores da vida alheia, dos compromissos sociais, políticos, éticos, que ele vê que o dia da sua vinda é uma armadilha, é um dia de condenação para muitos que estão gritando o nome dele dentro da igreja, porque em relação àqueles que estão lá fora, e o que ele vive aqui, não há diferença não, a não ser a opção do nome. Daí lá no texto de Jeremias 8, verso 18 e 21, a Bíblia faz questão de mostrar um pouquinho da sua personalidade. Daí começa a vir a realidade que vem para nós aqui também. Deus chama, vocaciona, para que este homem tivesse uma vida fiel ao ponto de se constatar aquilo que estava no mundo em que vivia. Ele aceita, concorda, ama tudo isso que está acontecendo. Abre mão dos seus direitos, das suas liberdades de imediato, para que ele se formasse um seguidor fiel. E posteriormente um dos maiores profetas. Mas ele começa a caminhar e a trilhar. E esse caminho que ele toma pela vontade de Deus começa a trazer a ele constrangimentos. Precipitado em profundas tristezas, sem esperança de ser consolado, diz o texto aí. Ele começa a ter problemas internos com isso. De não ser casado, de não ser normal, de não ser aceito, de não ser politicamente correto, de não ser lindo, de não ser maravilhoso, escultural, forte, bombado, barriga tanquinho, de ter um brinco, de dizer que tem uma namorada, que já beijou na boca, que sabe o gosto que isso tem, que vai aos cinemas como qualquer pessoa normal vai, coisa desse tipo que vocês aí, amém, acham que é normal, e não é normal, amém, não é normal, né? Ei, mas eu estou me sentindo um bicho, estou me sentindo um animal, estou me sentindo um extraterrestre, porque todo mundo faz e eu não. Ele começa a ter sérios problemas ao ponto do capítulo 9, versículo 2, ele passar a ter intenções de abandonar a sua vocação. Amaldiçoou o dia em que nasceu, Jeremias 15:10, Jeremias 20:14. Acusou Deus de ter o enganado, Jeremias 20, versículo 7. E ele passa a se tornar um personagem trágico, fracassado, obviamente pela opinião de muitos, e passa a aceitar isso. Quer ver o incomodado? É isso aqui, ó. Eu costumo falar aqui na igreja, irmão, quando você começar a entregar a tua vida para Cristo, e entrar no caminho da fé, e se apropriar para ser dele, não deixa a sociedade te fazer se sentir mal por isso, constrangido, para se sentir um animal por essa escolha. Quem tem que se sentir assim são eles. Quem tem que ter vergonha do que faz, do que é, são eles, não nós. Mas a pressão foi tão grande em cima do camarada, que ele passou a ter problemas internos com as suas escolhas de fé. Já não era tão bom como era antes. Ele estava em declínio. Aquele homem fiel, aquele homem santo, íntegro com Deus, agora estava misturado com impotências, hostilidades, solidão, desespero, incompreensão e aparência de fracasso. E ele passa a ter problemas consigo mesmo e com a fé.
ou com os pedidos que Deus havia dado a ele. E aí? Como superar uma coisa como essa? Você entra dentro da escola e o normal, lá entre os alunos e os colegas, é aquele que é homossexual, é aquele que é pervertido, é aquele que é imoral. Está aí o dia das bruxas, está aí a festividade do Halloween. O normal é esse aí, que vai festejar agora o Halloween, que vai festejar o dia das bruxas e tudo mais. Mas esse cara aqui que tem princípios cristãos e princípios de fé, de autoconservação, vamos arrebentar com ele e fazer ele se sentir o quê? A pessoa doente, o fracassado, o derrotado, porque está privado de direitos e de liberdades, de realizações. Eu tenho que falar para quem está lá fora que eu não estou privado de nada não, rapaz. Privado para mim vem de privada, quando se diz a fé. Tá? Não estou privado de coisa nenhuma não. Se eu não adultero é porque eu não quero. Se eu pegar um monte de gatinho aí eu posso, filho. Posso ou não posso? Dá uma olhada. Né? Não, ele não pode não, porque ele é pastor. Você que pensa que não, lindão, tá? Só que nem você, bonitão. Mas aí você fala, mas o senhor não pode ir, lógico que eu posso. Tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas há coisas que não me convém fazer agora para ganhar Cristo. Agora, qual o declínio do crente fiel? É o mundo transferir a ele essa aparência de fracasso, de derrota, de desrealização, porque ele está querendo ser limpo. Ô amigo, quem tem que se sentir mal é você, rapaz. Que não tem caráter, que não tem moral, que não tem honestidade, que não tem identidade, é um papagaio de pirata, só sai falando o que escuta, entendeu? Quem tem que se sentir mal é você. Que perdeu a virgindade aos 10 anos de idade, que é mãe aos 14, e quer dar uma de moderninha agora, porque vai gravar um disco de funk. Ah, rapaz! O normal agora, quem tem seio grande é quem tem traseiro grande. Normal agora, quem anda com aquelas correntes, com um medalhão que parece o Egito encarnado. Normal é ele, é o Thales Roberto, não é? Cujo direito e liberdade foi dar a ele uma Bíblia com a sua biografia, e tantas outras estupidezes que você vê dentro do cristianismo e da igreja sendo cometidas como o mundo comete, para a sua própria glória, para a sua própria realização. Agora eu que estou aqui tentando batalhar para ter uma vida plena com Deus, uma comunhão próxima com Ele, que estou disposto a me privar sim de certos direitos para não me contaminar ainda que eu os posso fazer, eu não vou me sentir derrotado e fracassado por isso, porque perdi amigos, porque perdi certos direitos, porque tenho certas disciplinas que me fazem preocupar por onde eu ando e com quem eu falo. Eu não vou me sentir fracassado. Quem tem que se sentir fracassado é você, que vendeu a alma para o diabo para conseguir teus próprios interesses, que perdeu tua moral e teu caráter para se fazer bonito, para se fazer lindão, para este mundo corrupto que está lá, que anda aí agora nesse exato momento, fazendo alianças comprometidas com o mal, para poder ter licença e garantias aqui nessa terra. Quem tem que se sentir mal é você, não esse crente que está batalhando para se salvar, que está batalhando para ter com Deus a sua salvação garantida, para ter experiências com Ele, de poder proferir a sua palavra, poder proferir a sua mensagem pelo poder do alto, pelo poder do céu. A escolha dele é Cristo, e é isso que te constrange. A escolha dele é o céu, e é isso que constrange eles. Ei, pastor, como é que o senhor explica então aí o declínio do profeta? Natural, humano. Deus entendia os conflitos internos desse homem aqui e tentava resgatá-lo agora. E sabe como Deus o resgatou? Primeira lição. Ô Jeremias, vem cá, filho. Vamos ter uma conversa papai e filhinho, né? Da onde se origina o teu fracasso, a tua solidão? Da onde se origina a tua falta de compreensão, a compreensão deles para com ele?
do que ele tinha escolhido por estilo de vida. Da onde se origina todos esses traumas que você está sentindo aí agora? Da nossa comunhão? Do que eu fiz na tua vida? Daí ele para pensar. Não. Mas do mundo em que eu convivo. Não dá para ser limpo aqui nessa terra sem se separar. O culpado desse constrangimento, desse sentimento de fracasso por servir a Cristo, o culpado é o mundo, não é Deus. O culpado é essa sujeira que está lá fora. É eles que querem nos fazer se sentir escravos. É eles quem querem nos fazer se sentir atrasados, desproporcionais, doentes, malucos, religiosos. Mas eles quem são porcos. É eles quem são porcos, não somos nós. Ele supera sim. Ele supera compreendendo que Deus não tinha nada a ver com aquilo que ele estava sentindo a nível de revolta. Que tudo aquilo que ele estava naquele momento passando é porque o diabo tentava arrancá-lo das mãos do Senhor. E o mundo em qual ele convivia e o povo da qual ele estava queria pervertê-lo porque se incomodava com a vida que ele levava com Deus. Ou você entende isso, ou você não vai conseguir nunca ter prazer de estar aqui e ouvir a pregação dessa igreja. Ah, eu perdi a minha mulher porque eu me converti. Não, você perdeu a tua mulher porque ela não aceita cara limpa, ela só quer cara safado, rapaz. Ah, depois que eu me converti, minha mulher não quer mais saber de mim. Não, é porque ela só aceita cara rico, ela quer dinheiro. Ela não quer amor, ela não quer uma pessoa honesta do lado dela. Ou vice-versa, a mulher para o homem também. Daí tem que mandar o Cláudio Duarte para ficar ensinando sexo na igreja, para a mulher ficar tarada, para o homem não largar dela, né? Chama o Cláudio Duarte, que ele dará lições de como você vai ficar uma prostituta para o teu marido não largar de você. É isso que eu estou dizendo aqui. Se você realmente tem o plano de servir a Deus e não se contaminar, não adianta você querer ter reputação com os homens. Uma vida com Deus é uma vida sem prestígio no mundo, irmãos. A gente tem que saber quem a gente tem que servir. E quando os conflitos vierem, como veio para este homem aqui, ao ponto de quererem colocar dúvida, até mesmo na bondade e na fidelidade de Deus, lembra dessa pregação. Deus não tem culpa nenhuma das privações. Elas existem porque o homem pecou. A única coisa que Deus pediu para Adão foi que ele não mexesse naquela árvore, pois o resto ele poderia ter domínio sobre tudo. Mas ele quis mexer naquilo que ele não podia mexer. E se essa privação se estendeu para todos os lados por causa do pecado, Deus não criou o mundo assim. Isso é culpa do homem. Nós não temos um Deus, não servimos um Deus cuja sua igreja é um calabouço, não estamos em cárcere privado. Faça, senão te arrebento. Faça, porque senão te mato e mando para o inferno. Faça, porque senão eu faço uma bola de fogo aqui na minha mão e jogo em cima da tua cabeça e queima a tua careca. Faça, porque senão hoje eu vou arrancar os teus olhos e vou comer eles quentes do micro-ondas. Faça, porque senão eu vou arrancar o teu dinheiro e vou te pôr doença, vou desgraçar. Ah, pelo amor do meu Senhor Jesus. Olha os jovens aí, eles entram na igreja tudo assim, ó, como se eles estivessem vindo para abate, como se o pastor tivesse uma serra elétrica aqui para massacrar eles e cortar a cabeça deles. E eu sei qual é o problema deles, que eles vão entrar aqui e não vão ver o mundo aqui. O entretenimento que eles querem ter, nós não vamos dar. Se eles quiserem congregar nesta igreja, eles vão congregar porque Jesus é a coisa maior que eles querem alcançar. Senão, nós não vamos dar circo nem pão. Por isso que de repente você não vai conseguir montar um grupo de jovens numa igreja como essa. Porque nós não temos um bordel aqui dentro para alimentar as esperanças aguçadas que eles têm em relação a certas coisas que estão lá fora. E questão de direitos, mas com justiça.
não assim como eles querem fazer. Há uma compreensão quando a nossa alma se abate por causa do dever da fé. As pressões não são feitas de cima para baixo, mas é entre os homens aqui. Porque o que é incompatível, desproporcional, vai tentar guerrear contra você. E você vai precisar saber a quem você quer servir. Se é uma vida com Cristo, ou se é uma vida com o mundo. Com certeza, você vai ter que saber definir. E volto a dizer, eu fico preocupado de saber que pessoas mantêm relação aqui com o mundo de amizade, interatividade, relação recíproca, mantendo a confissão cristã. Eu fico assustado porque eu tenho dificuldades das pessoas gostarem de mim como pessoa, porque começam a conversar, já não dá mais. Eu procuro ter um espaço, mas não me dão espaço. Eu tento entrar para tentar até então dizer que eu sou normal, quem está errado é eles. Mas eles não me dão essa oportunidade, porque eles não querem pessoas de princípios. Eu fico muito estranhado aqui, que há pessoas aqui nessa noite que não tem problema com relação, que não tem problema com amizade, que não tem problema com a questões sociais. Eu tenho muita preocupação com isso, porque o meu Senhor teve, e os que seguiram também tiveram, por causa da fé, e você não. Vigia aí, cenáculo! Porque esta verdade aqui é que prevalece. A vida de um crente fiel, cuja sua luta era contra a covardia, a derrota aparente, a destruição que queria fazer ele abandonar do chamado com Deus. E tudo aquilo que o abateu, que o infringiu, que o queria adoecer, foi transformado lá no final em motivos para fazer com que Deus se tornasse um refúgio para ele. E fica aí a dúvida, mas pastor Jeremias caiu? Não, superou, porque ele teve a compreensão de que nada daquilo que ele estava sofrendo é porque Deus queria que ele sofresse. Ele sofria porque o mundo queria contaminá-lo, e a sua luta ali naquele momento era guerrear contra todas aquelas dúvidas que estavam querendo enfermá-lo no seu espírito, para continuar crendo que Deus não havia o abandonado, que Deus iria honrá-lo na caminhada da fé, que Deus iria dar a ele resposta da sua fidelidade, que ele não ia ser desamparado. E ele se manteve íntegro, assim como Deus quer que você também se mantenha. Que nesse momento o diabo tenta colocar dúvidas no teu coração, semear aí contendas contra o espírito e a fé, querer implementar a derrota, querer implementar sobre a tua vida o que tentou com este homem aqui. Fracasso, dar o sentido do desprestígio, de que tudo isso que está acontecendo com a tua vida é porque Deus planejou para fazer penitências, aplicar severidades para ele ter o gozo de poder ter um servo só para si mesmo. E não é. As nossas lutas são para que nós nos mantenhamos limpos. E a nossa guerra é contra o diabo, não é contra o Deus poderoso. Não lutamos contra a cruz e nem contra Cristo, mas contra esse mundo que quer nos colocar na perversidade e na maldade. E nesse momento o que eu vejo aqui são sinais e evidências de um povo que quer voltar para trás, que quer abandonar a sua vocação, porque se sente desrealizado, se sente prejudicado, com o pensamento de que tudo isso que estão tirando de você foi Deus que tirou. E Ele mandou te avisar que quem matou o filho dele não foi ele, foram os homens. E isso serve para nós que estamos aqui. Que se Deus teve algum plano por intermédio do seu filho,
Quem executou foram os homens. A morte não foi executada pelo Pai, mas pelos aqueles que odiavam o seu Filho. E essa mensagem é para essa igreja nessa noite. Deus queria que você tivesse hoje, nesse exato momento, todos nós aqui, sem problemas e aflições. Mas nós temos aflições e problemas sim, porque estamos num mundo como esse. E é se humilhando que nós encontramos misericórdia com o Senhor. E não colocando na conta dele a responsabilidade do que está acontecendo aqui agora. Compreende o desígnio de Deus aí, meu filho. Volta teu coração para Jesus. Volta para a tua vocação. Entrega a tua vida para Cristo. E passa a desenvolver propósitos com Ele, que superam a esse sentimento de alguém que está perdendo. Nós estamos ganhando em servir a Ele. E é isso que o Senhor coloca no teu coração hoje aqui. A palavra da fé, da salvação, não da derrota, nem da desgraça, nem da destruição. E o desfecho da história de um crente fiel sempre é igual. Ele passa pela luta, ele passa pela tribulação, ele passa pelo sofrimento. Ele até tem conflitos internos dentro de si. Mas se ele permanece fiel, Deus dá o livramento para ele. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quantas vezes que eu não parei e não pensei exatamente isso? Senhor, mas será que eu não estou exagerando? Será que, Senhor, eu não estou extrapolando? Será que é necessário todo esse aparelhamento de critérios, de normas, de precaução para poder preservar um ambiente de culto, uma comunhão espiritual com Cristo, uma mensagem dirigida a gosto de Deus, a gosto do Senhor? Será que é necessário tudo isso, Senhor? E sempre nós caímos ali naquele ponto comum, de que todas as coisas que estão sendo pedidas a nós, por intermédio dessa palavra, Jesus viveu, e a igreja lá atrás também testemunhou. E nesse culto, o Senhor tenta buscar agora onde estão aqueles que o diabo implementou no seu pensamento, de que são derrotados e frustrados e fracassados por servirem a Cristo, que são tudo isso por estarem dentro dessa igreja aqui agora, cuja mensagem está fazendo você perder prestígio perante aqueles que estão lá fora agora. Você está tendo problemas com isso, é? Você não é anormal por isso, não. E não vai ser o primeiro e nem o último. É natural que você tenha conflitos, mas saiba dirigi-los para serviço de Cristo. Transforme todos esses conflitos internos que você está passando na tua vida aqui, para procurar esse refúgio em Cristo, porque é ali nele que você vai compreender e entender o sentido desse sofrimento que você está passando agora, dessas lutas que você está travando aqui agora para se manter até dentro dessa igreja. Não é com revoltas, não é com conspirações e rebeldias que Deus vai ter misericórdia da tua vida, mas é assim, pensando, refletindo, mas Senhor, por quê que a gente vai lá e prega e eles não aceitam? Por quê que nós queremos viver o que eles não querem e eles nos querem também impedir? Por que as coisas são assim, feitas debaixo de combates, debaixo de retaliações, debaixo de sofrimentos, de dores, de percas até? Por que as coisas não são mais fáceis aqui para servir o teu nome? Porque o mundo não quer, o mundo não aceita, e não aceita quem é dele. Compreenda isso. Você precisa saber de que lado você está, pois talvez sentimentos que eu citei aqui, que esteve no coração desse homem, possam te derrubar da fé. E amanhã
você não esteja mais aqui, mas no meio deles, fazendo o que eles fazem, com o senso da impunidade. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.